assim, irmãos, eu fui lendo, conforme eu fui me aprofundando nisso, eu fui escrevendo. Então, deu umas partes de folhinha aqui, mas eu prometo ser rápida na leitura. A palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que essa palavra, Senhor Jesus, venha entrar no coração de cada um, assim como entrou no meu, Senhor. Que venha ser semente, mas semente frutífera, Pai, para que ela continue frutificando assim que a gente saia daqui e para todo sempre. Amém. Irmãos, não podemos crer num Deus que está só no alto e sublime lugar. Com isso, distante de nós, né? Mas cremos num Deus que, embora habite sim nas alturas, está também aqui, com os contritos e abatidos de espírito. Assim ele mesmo diz, né? Portanto, ao mesmo tempo, o Altíssimo mora no santo templo, mas também no coração humano que o recebe. Quão diferentes são essas moradas, né? Porque aqui a gente vê que são duas moradas. Enquanto uma é bonita, tranquila, espaçosa e santa, a outra é pequena, agitada e nem sempre bonita, nem sempre agradável de se estar. Vemos outrora, descobrimos alguma feiura escondida dentro de nós, né? Escondida dentro do nosso coração. Com tudo isso, mesmo assim, Deus escolheu habitar nas duas moradas. Só assim Ele une o céu e a terra, o coração humano e o seu Criador. Por isso, não pense que o Todo-Poderoso não se importa com os nossos problemas, com os nossos pequenos assuntos da vida. É exatamente o contrário. A maior ocupação dele, isso é revelado nas Escrituras, é cuidar de nós. A prova disso é que o Santo desceu em carne e osso, por meio do Senhor Jesus. A encarnação do Verbo significou que o mais elevado e exaltado Senhor só compadeceu dos mais indignos, dos pobres miseráveis, que somos nós em todo o universo. Portanto, quem hoje se sente quebrado, pequeno, pelo sofrimento, esmagado pela culpa, preso pelo pecado, encontra-se no momento mais propício a se unir com Deus, a se tornar um só com Ele. Então, gente, não vamos ser loucos de perder esse privilégio extraordinário. Mas para isso, a gente precisa ter um coração quebrantado, contrito. Precisa, o que é contrito? Contundir, esmagar ou triturar. É para pegar o coraçãozinho mesmo, ó. Um espírito de contrição é um espírito arrependido que procura perdão dos seus pecados. Mas o que é quebrantamento? Foi a pergunta que eu me fiz, né? Na Bíblia, quebrantamento não tem o mesmo significado que no dicionário, que o significado da palavra. Se você dá um Google lá e digitar o que é quebrantamento, o Google vai te dar o significado da palavra. Na Bíblia, o significado de quebrantamento é o significado do ato, quebrantar-se. Então, mais ou menos um resuminho dizia assim: quebrantamento não significa, como pensam alguns,
semblante triste, sombrio, abatido, alguém que nunca ri, nem dá um sorriso, não significa aquela pessoa introvertida. É possível derramar, não, nem pode ser entendido como a mesma coisa que profundas experiências emocionais. É possível derramar rios de lágrimas sem experimentar um momento de quebrantamento. Além disso, quebrantar-se não é mesmo que ficar profundamente ferido por algum acontecimento trágico. Uma pessoa pode ter passado por grandes sofrimentos, grandes tragédias e nunca ter sido quebrantada. Quebrantamento não é sentimento, pelo contrário, é uma escolha, um ato da vontade, não é um princípio, uma experiência, uma única ou uma só crise. Embora haja crise em momentos de quebrantamento. Quebrantamento é uma atitude que permanentemente em concordância com Deus sobre as verdadeiras condições do nosso coração. É um estilo de vida, uma rendição incondicional, absoluta, da minha vontade para com a vontade de Deus. Glória a Deus. Uma atitude do coração que responde imediatamente: sim, Senhor, a tudo o que o Senhor nos diz. Quebrantar-se significa despedaçar a sua própria vontade, de forma que a vida e o Espírito do Senhor Jesus sejam liberados através de nós. O que impede nós sermos aquebrantados? Né? Depois que eu li tudo isso, eu falei: quero me quebrantar. Porque, aí a pergunta que eu fiz: por que, Senhor, eu ainda não estou quebrantada? Porque depois de muito tempo de tratar, porque eu já venho há um tempo tratando com Deus, algumas pessoas permanecem inalteradas, anos na igreja e nada muda, o caráter é o mesmo, a pessoa é a mesma, não mudou nada. Algumas pessoas têm uma vontade forte, uma emoção forte, uma mente forte. Mesmo assim, o Senhor pode quebrantá-las. Mas mesmo depois de muito tempo, essas pessoas ainda não são. Não trocaram o seu caráter pelo caráter de Cristo. Há duas razões principais que foram a que mais me tocou, procurando a respeito disso. A primeira é que muitos de nós vivemos em trevas. Não porque a gente está no mundo, mas porque a gente não está vendo a mão de Deus na nossa vida. Enquanto Deus está trabalhando, enquanto o Senhor está destruindo, afastando tudo que nos tira de perto dele, não reconhecemos que é da parte dele que vem tudo isso. Então, destituídos e sem luz, a gente somente vê o homem. Situações que se põem diante de nós. E a gente imagina que as circunstâncias estão erradas e que as pessoas que nos cercam é que são culpados por tudo que acontece na nossa vida. Assim, continuamos em trevas, no desespero, sempre levando para o pessoal. É sempre com a gente. Se nós aceitamos o Senhor Jesus, devemos acreditar que Ele está em todos os nossos caminhos. Precisamos aprender a dobrar os joelhos e pedir luz aos nossos olhos, para que a gente possa ver o que quer que seja que o Senhor esteja fazendo na nossa vida, bom ou ruim aos nossos olhos. Acreditar que o Senhor nada faz de errado. Mais do que suportar a cruz,
cruz. E é nas situações mais difíceis, que mais incomodam, que Deus nos revela, que Deus nos se revela para nós, que Deus revela que nos ama, que nos cuida e que é Ele que trata conosco. Aquela pessoa que mais te incomoda, que te atormenta, é exatamente quem mais o Senhor está usando para te aperfeiçoar. A segunda coisa é o amor próprio, o orgulho, o eu. Devemos pedir a Deus renovar nosso coração todos os dias. O orgulho, o eu, o amor próprio, à medida que Ele lida conosco, em resposta das nossas orações, a gente vai seguindo, adorando, a gente tem que seguir e ir adorando a Deus e dizendo: ó Senhor, se for da sua vontade, eu aceito no meu coração. Caso contrário, afasta-te de mim. A gente tem que lembrar que toda razão para o mal entendido, uma situação de mal entendido, as irritações, as mágoas, os descontentamentos, é porque secretamente amamos a nós mesmos. Por isso planejamos como livrar-nos desses momentos. Muitas das vezes os problemas da gente só cresce cada vez mais, porque a gente procura alternativa de escape. Vem uma luta, um probleminha, ao invés de você ir bater de frente e resolver, você fica procurando desviar, e aquilo ali só vai crescendo. Só vai crescendo. Isso é uma fuga da cruz. É a fuga da nossa cruz. O amor próprio, né, que eu vou tratar aqui como amor próprio, mas é o orgulho, o eu, é uma dificuldade básica. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas a gente precisa parar e analisar nosso coração para saber se ele é soberbo ou quebrantado. Eu achei a palavra soberbo aqui muito forte, mas eu confesso que eu não achei outra palavra para pôr no lugar, porque essa palavra me desinquietou. Então eu vou citar algumas coisas aqui para que a gente possa refletir numa comparação, né? Numa análise do nosso coração. Claro que são inúmeras, né? Eu separei algumas aqui que chamou minha atenção. Vamos lá. Os soberbos, eles se concentram nas falhas alheias. Tem um espírito crítico e denunciador. Eles olham para o pecado dos outros com um microscópio e para os teus com vista grossa. Os quebrantados têm consciência da sua necessidade espiritual. Então eles veem os outros melhores do que a si mesmo. Então eles sempre se colocam ali. O soberbo tem que provar que tem ou estão com a razão, enquanto os quebrantados estão dispostos a abrir mão do direito de ter razão. Eu sempre escuto isso da minha pastora. É melhor a gente não ter razão. Os quebrantados estão dispostos a abrir mão do direito da razão, do seu direito de ter razão. O soberbo protege seu tempo, seus direitos, sua reputação. Já os quebrantados abrem mão de tudo isso. Os soberbos sempre querem ser reconhecidos, estimados, amados por todos. Sempre querem estar bem na fita, como se diz aí no mundo, né? Sempre quer estar bem. Está bem com todo mundo, está tudo em paz.
ficam chateados quando os outros são promovidos, elogiados, usados e eles não. Já os quebrantados têm consciência do seu lugar e se comovem com o fato de serem usados, por menor que seja a sua função. Glória a Deus, aleluia. Ao mesmo tempo se alegram pelos outros que estão à sua volta. Os soberbos são rápidos em culpar os outros pelo seu problema. Tornam-se inabordáveis, difícil quando questionáveis. Essas pessoas são difíceis de você chegar nela e questionar ela por alguma coisa, de você corrigir ela por alguma coisa. Elas estão sempre na defensiva. Não fui eu. Ah, aconteceu, caiu isso aqui no chão? Ah, mas caiu porque estava torto, estava frouxo. Sempre tem uma desculpa para tudo. Já os quebrantados reconhecem logo quando estão errados e recebem as críticas com um espírito de humildade e de quem quer aprender. Os soberbos se magoam facilmente. Qualquer coisinha, ai, me doí. Ai, foi pra mim. Ai, falou isso porque estava atacando em mim. Se doem por qualquer coisa. Os quebrantados perdoam e esquecem. Porque não adianta eu olhar para você e dizer, te perdoo. Virei aqui e falei, você viu fulano? É Deus, aleluia. Nos quebranta, Senhor. Se há algum problema, o soberbo espera os outros o procurarem para pedir o perdão, independente de quem está errado ou com a razão. Os quebrantados tomam a iniciativa, pedem o perdão e correm aos pés da cruz para limpar qualquer sujeira que sobrou no coração. Né, irmã? Foi o que a senhora acabou de dizer aqui. Quebrantar, Jesus. Mesmo que estejamos certos, com razão, e a gente ainda ora para a vida daquela pessoa. O soberbo sempre acha que está bem com Deus. Ele acha sempre que é o outro que precisa de avivamento, que é o outro que precisa de um tratar de Deus. Pega ele, Jesus. Você está vendo, Jesus? Nós quebrantados nós sentimos a necessidade de um novo encontro com Deus. Toda hora, todo instante, a gente sempre quer mais de Deus. A palavra nos ensina que o quebrantamento traz bem-aventurança. A palavra diz: bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, os quebrantados. Aquele que reconhece que são espiritualmente necessitados da misericórdia de Deus. Nova vida é liberada através do nosso quebrantamento. Jesus declarou assim: este é o meu corpo, que é partido por vós, quando ele partiu o pão na ceia. Sua morte na cruz trouxe vida eterna para nós. Então, quando desejamos ser quebrantados, a vida dele, a sua vida abundante, pode fluir através de nós. Irmãos, isso tem que ser um desejo. Você tem que desejar mais que tudo na vida. O quebrantamento aumenta a capacidade de amar, de adorar. Lá em Lucas 7, do versículo 36 ao 38, vai falar da mulher pecadora, aquela que ungiu os pés de Jesus e o lavou com lágrimas, um unguento precioso. Aquela mulher foi quebrantada, porque as lágrimas dela não eram mais de vergonha do pecado que ela sofria.
isso mesmo, ela adorou, derramou seu amor ao Senhor Jesus, sem restrições, sem se incomodar com a opinião de quem estava observando ela. Alguns de nós não está realmente livre para adorar, servir a Jesus por completo, porque não estamos quebrantados. Estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar e amamos mais a nós mesmos, a nossa reputação, do que a devoção ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu senti que essa palavra foi muito forte. Ela falou comigo de tal maneira. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu senti com ela para vocês. Eu queria pedir para os irmãos aí no lugar mesmo, dobrar a cabeça, né? Entregar o seu coração ao Senhor. Pedir para Ele que Ele derrame o quebrantamento sobre as suas vidas. Entrega o seu coração. Eu vou fazer uma pequena oração que na hora que eu recebi tudo isso, o Senhor colocou no meu coração. Foi a oração que eu pedi para Deus. E eu vou interceder com o mesmo coração pela vida de vocês. Se assim vocês aceitarem, repitam as minhas palavras ou apenas concordem comigo. Amém? Senhor, eu reconheço que tudo vem de Ti. Todos os meus caminhos são Teus. Opera, Senhor, na minha vida de tal maneira até que atinja o seu propósito. Que não há outro senão o seu caráter resplandecendo através de mim. Fui tola, Senhor. Não vi. Fiz muitas coisas para escapar. E assim adiei o teu tempo na minha vida. Hoje vejo a tua mão sobre mim. Estou disposto, Senhor, a me oferecer a ti mais uma vez. E me coloco, Senhor, nas tuas mãos. Me perdoa, papai, pelos meus pecados, pelos meus escapes. Desça sobre mim, Senhor Jesus, o seu quebrantamento. Quebra, Senhor, o meu coração. Dá a mim um coração segundo o seu. Parecido, Senhor, não precisa nem ser igual ao de Davi. Oh, Senhor Jesus, eu peço, aquebranta-nos, Senhor, aquebranta-nos. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Recebam, Senhor, este louvor. Peço que os irmãos, se conseguirem, orem conosco. Aliás, perdão, louvem conosco. Faz louva pra gente. Eu te ajudo?